Senhoras e senhores deputados, mais uma vez boa tarde a todos. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, o seu gabinete. Cumprimento a todos. E estamos então em condições de iniciar a nossa reunião ordinária. Hoje, como sabem, tem esta primeira parte a audição da Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, e a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Peço ao Sr. Deputado João Dias que faça favor de apresentar o requerimento nos termos regimentais. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar a Sra. Ministra e cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. É um gosto tê-los aqui para podermos, de facto, aferir daquelas que são as políticas que o Governo tem implementado relativamente ao setor agrícola e não só, mas também das pescas. Quero de facto, referir-me ao requerimento que o PCP apresentou. Certamente a Sra. Ministra tem conhecimento do mesmo. O PCP, ao longo de muito tempo, tem vindo a alertar para a situação que o país atravessa, nomeadamente no que tem a ver com a produção agroalimentar, a crescente dependência do exterior naquilo que tem a ver com a necessidade de alimentos alimentares da população. E isto veio a agravar-se com as notícias vindas a público, nomeadamente do que resulta da estimativa de contas económicas da agricultura para 2022, em que o rendimento da atividade agrícola, segundo esta informação, rondava um decréscimo muito acentuado de 12%. Esta situação, para nós, o PCP, não foi surpresa, porquanto nós avaliamos e temos uma apreciação das políticas que, de facto, não convergem nas necessidades do setor agrícola e da produção nacional, antes, pelo contrário, agravam a situação dos trabalhadores agrícolas e dos produtores agrícolas. E por isso queremos discutir aqui e falar das soluções necessárias para contrariar a perda da produtividade agrícola e, nomeadamente, contrariar esta crescente dependência, como nós classificamos, a dependência externa em termos alimentares. Senhora Ministra, já não são só os agricultores que estão a ser esmagados, também as nossas famílias estão a ser esmagadas pelo preço dos produtos alimentares, principalmente os bens essenciais. Dizer que em cada 100 euros que os consumidores pagam, que os consumidores gastam, 20 euros ficam nos produtores agrícolas, mas que, na verdade, existe uma grande fatia que fica na especulação e, nomeadamente, na grande distribuição e nas grandes superfícies comerciais. E, nesse sentido, a primeira questão é questionar, de facto, o que é que o Governo fez para combater todo este aproveitamento, toda esta especulação que está a existir em torno dos bens alimentares. Eu recordo, Sra. Ministra, 1 quilo de cenouras custava em 2022, no início de 2022, cerca de 60 cêntimos, hoje custa cerca de 1,39 €. Estamos a falar de uma situação bastante... Sr. Presidente, peço desculpa, tenho quanto tempo? Quero concluir? Eu julguei que... Pronto, ok, não integrei pois a grelha. Exatamente. A primeira intervenção é a sua nos termos da nossa grelha, como sabe. Muito obrigado. É 10 minutos para a Sra. Ministra. Recapitulando, a nossa grelha funciona nesta audição ao requerimento. O grupo parlamentar que apresenta o requerimento tem 2 minutos para apresentar. 2 minutos. Dou em seguida a palavra à Sra. Ministra, que tem 10 minutos para apresentar os considerandos e as questões que entender sobre o requerimento. Depois, na primeira ronda, começa também por o grupo parlamentar requerente, que tem, na altura, tem 5 minutos para colocar a questão. Muito bem. Sra. Ministra, mais uma vez, boa tarde e tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, a todas as senhoras e os senhores deputados e agradecer ao Partido Comunista pela apresentação deste requerimento. Eu, antes de responder, eu gostava de pedir ao Sr. Presidente, se assim o entender, que ou agora ou noutro momento desta audição pudéssemos passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, atendendo a que é a primeira vez que está nesta Assembleia e para se dirigir com toda a legitimidade e com toda a deferência àqueles que representam também os portugueses e as portuguesas nesta Casa. Muito obrigada. Muito bem, conforme a Sra. Ministra entender, se entender já, o Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Não, queria só endereçar os meus
os meus cumprimentos a todas e a todos, as senhoras e senhores deputados. É para mim um prazer e uma honra poder defender o país, poder defender os interesses da pátria. Estamos inteiramente disponíveis, em conjunto com a senhora Ministra, para dar resposta a todos aqueles que sejam os pedidos e as solicitações, não só aqui da Casa da Democracia, como do país. E estamos juntos na defesa daquilo que é a agricultura, daquilo que é a alimentação, e é para isso que cá estamos, é para trabalhar, e uma boa tarde a todos. Obrigado. Bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e aqui publicamente desejo as maiores felicidades e os maiores sucessos, sendo que os seus sucessos e as suas felicidades são as nossas felicidades e do país. Sra. Ministra, dá-nos uso da palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, queria começar por dar uma nota pública de que temos bem consciência das dificuldades que os portugueses e as portuguesas estão a passar neste momento, assim como os nossos agricultores, especialmente neste último ano. O INE prevê que o rendimento da atividade agrícola, em termos reais, por unidade de trabalho ano, registre um decréscimo acentuado, na ordem dos 12%, como o Sr. Deputado acabou de referir. Isto deve-se essencialmente ao decréscimo do valor acrescentado bruto, em termos nominais, de quase 11%. Esta quebra do VAB deve-se ao crescimento mais acentuado dos preços dos fatores de produção face aos preços da produção. O consumo intermédio, ou seja, os fatores de produção, deverá representar um acentuado acréscimo do valor de 18,7% em 2022, refletindo a sua subida de preços em quase 27%. Por outro lado, o aumento do valor da produção do ramo agrícola está estimado em 7,8%. E, portanto, pese embora o resultado acrescido do valor da produção, o valor dos fatores de produção é muitíssimo mais alto do que aquilo que é o acréscimo do valor da produção. Importa referir que a quebra se verificou no rendimento da atividade agrícola e no valor acrescentado bruto em 22, ocorrem depois de anos muito positivos para a agricultura no que diz respeito a este indicador. O VAB, o valor acrescentado bruto, cresceu em média 2,7% ao ano entre 2010 e 2021, destacando-se o crescimento de 9,4% entre 20 e 21. Ainda mais significativo foi o crescimento do rendimento da atividade agrícola, que cresceu em média 4,1% entre 2010 e 2021 e mais de 9% entre 2020 e 2021. Apesar destes números não invalidarem os maus resultados económicos da agricultura em 2022, ajudam-nos a pôr os mesmos em perspectiva. Estamos, neste momento, como estávamos no início de 2021. Em 2022, os três grandes impulsionadores do aumento dos preços dos fatores de produção resultaram de choques externos sobre os quais o governo português não tem controle direto, mas quis ajudar a mitigar. O primeiro desses choques foi a interrupção dos mercados agrícolas globais causados pela invasão da Rússia à Ucrânia e pelas consequências também da pandemia da Covid-19. A Rússia e a Ucrânia têm sido grandes exportadores de fertilizantes e cereais. O segundo impulsionador foi a seca generalizada, que terá ajudado a reduzir o rendimento das culturas, incluindo as forrageiras, como o feno usado para alimentação animal. A terceira foram outras pressões inflacionárias, principalmente a que resulta dos custos de energia, pois também as medidas tomadas para diminuir a dependência da União Europeia dos combustíveis fósseis russos também contribuíram para o aumento do preço da energia. Mas ainda assim, o Governo quis implementar um conjunto de medidas de resposta à crise, respondendo de forma concreta às dificuldades que o setor agrícola enfrenta. Mitigar estes efeitos. E os resultados destas medidas refletem-se no facto de Portugal, segundo os últimos dados publicados pelo Eurostat, ter tido um aumento menor que a média europeia nos preços dos fatores de produção. Em grande medida, isto deve-se a um aumento de 2,6% dos apoios à produção e, por isso,
o Governo tem, de facto, contribuído para a contenção do impacto do aumento dos preços dos fatores de produção através de medidas concretas direcionadas aos principais problemas identificados e ao reforço da tesouraria das empresas. É verdade é que o aumento dos preços dos bens alimentares ao consumidor não resultam somente do aumento dos preços pagos ao consumidor. As construções dos preços ao consumidor incluem os efeitos da distribuição da formação do preço, o canal Horeca e outros produtos importados. Justifica-se também referir que os ciclos de produção agrícola não permitem ajustamentos imediatos, ou seja, a descida dos custos de alguns fatores de produção, como energia, demorarão algum tempo a refletir-se. Por último, é importante referir que o nível de inflação alimentar em Portugal é similar a outros países europeus, como é o caso da Alemanha, da Suécia ou da Holanda, países com perfis similares a Portugal no que diz respeito à dependência da importação de produtos agroalimentares, como os cereais e a carne. No entanto, o Governo está atento a esta situação, como comprova a criação recente da implementação do Observatório de Preços dos Bens Alimentares e a recente ação de fiscalização da ASAI. Ficava por aqui neste momento. Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos então dar início agora à intervenção dos diversos grupos parlamentares e nos termos estabelecidos por nós, na nossa regra. Inicia o grupo parlamentar do PCP, que tem agora, sim, até 5 minutos para colocar as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando o raciocínio que estava a seguir, a Sra. Ministra elencou aí, aliás, fez o diagnóstico que, aliás, todos fazem. De facto, é fácil diagnosticar e identificar onde é que está as dificuldades com as quais os agricultores estão a combater. Agora, o que não vemos do lado da ação do Governo são as medidas que contrariem esses efeitos. Antes, pelo contrário, tem sido muita inércia aquilo que tem sido a atividade do Governo. Mas permita-me, como estava a questionar, relativamente às medidas do combate à especulação, que é algo que é fundamental, não foi feito nada. Permita-me, gostaria de saber se a Sra. Ministra tem algum elemento que contraria esta nossa apreciação. A Sra. Ministra até também anunciou um observatório dos mercados agrícolas. A Sra. Ministra, valha a verdade, não se trata de nenhuma novidade. O que a Sra. Ministra veio foi vestir uma nova camisa ao cima e transformando em observatório, sendo que dados, quais são os dados que nos dá de novidade que o CIMA não nos dê já, e, portanto, há uma outra questão que importa isto desde logo perceber, do ponto de vista do consumidor, que avaliação é que é feita relativamente a esta postura especulativa que a distribuição está a ter. Depois, a questão que tem a ver com as ajudas aos pequenos e médios agricultores, de facto, a Sra. Ministra também, depois de uma reunião com a CNA, também anunciou que ia criar um grupo de trabalho para esta questão das ajudas à pequena e média agricultura. A questão que lhe coloco é se já foi criado ou se já mudou de ideia, se já não vai criar o grupo com o qual se comprometeu. Ainda regressando, de certa forma, à questão da especulação, as grandes superfícies comerciais lucram milhões. Lucram milhões e um dos grupos que mais lucra é o Pingo Doce e que continua a não pagar a taxa de segurança alimentar mais. O valor será na ordem dos 30 milhões de euros em dívida e a questão que temos a fazer é o que é que vai ser a atitude do Governo. Vai continuar a ser forte com os fracos e fraco com os fortes e deixar que o Pingo Doce permaneça sem pagar esta taxa, ou se vai até fazer algum arresto de algumas das lojas para que possa ser saldada esta dívida. Outras matérias que importa pegar, nomeadamente o que tem a ver com o elencar, porque de facto o aumento dos custos de fatores de produção veio trazer aqui uma perda de rendimento significativa, mas que medidas é que o Governo teve? Nomeadamente, até quando o PCP propôs uma compra centralizada do Estado relativamente aos fatores de produção, porque
porque é que o PSD e o PS não estiveram de acordo com algo que defenderia e protegeria os agricultores deste aumento especulativo dos fatores de produção. Falando da energia, a Sra. Ministra admitiu mesmo agora que teve um impacto negativo no rendimento da produção agrícola e ainda admitiu agora mesmo que a baixa dos valores pagos pela energia será uma descida prolongada e demorará a refletir-se. Então, a questão é porque é que resiste no que tem a ver com as propostas, nomeadamente de eletricidade verde. E já agora perguntar porque é que o primeiro trimestre ainda está em dívida, sendo que os outros trimestres estão a ser pagos, porque é que o primeiro trimestre ainda está em dívida, segundo a informação que nos chega. Ajudas de crise e seca. De facto, os agricultores já vinham, antes da guerra e das sanções, já vinham confrontados com dificuldades, onde a seca não é por ter chovido agora 2 ou 3 pingos de chuva que está resolvida, ela é estrutural e permanece, mas, de qualquer das formas, a guerra e as sanções vieram agravar as dificuldades que os agricultores vivem, e nomeadamente relativamente às ajudas de crise e seca que a Sra. Ministra tem anunciado. Eu já identifiquei que a Sra. Ministra tem uma característica, anuncia e recicla anúncios e milhões. A verdade é que gostaria que nos desse hoje quais foram os valores pagos, que número de agricultores receberam no âmbito deste apoio às ajudas de crise e seca, quais foram as regiões em que foram mais abrangidos e por tipologia de explorações. No fundo, também que gostaria de saber uma coisa que a Sra. Ministra diz, que os agricultores beneficiários do regime da pequena agricultura têm imensos apoios para aceder. Gostaria que me dissesse quantos deles é que usufruíram desta medida. Quantos beneficiários do regime da pequena e média agricultura beneficiaram de uma medida tão importante, nomeadamente o que tem a ver com as ajudas de crise e seca. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Paulo Ramalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua presença. Sr. Secretário de Estado, desejo as minhas felicidades, naturalmente. Bom, sobre esta matéria há algo que é factual. De facto, houve uma quebra enorme de rendimento na atividade agrícola em 2022, cerca de 11,8%, isso é claro, a Sra. Ministra também o admite, e se é verdade que a seca teve muito a ver com isto e a escalada inflacionista também, e que de facto são realidades que não dependem da vontade da Sra. Ministra e do Governo, há algo que depende de facto da vontade da Sra. Ministra e deste Governo, que é o construir políticas públicas, soluções, dar respostas a estes problemas, que era naturalmente a obrigação do Ministério da Agricultura, de quem naturalmente os agricultores esperavam ter aí um aliado. E a verdade é que, apesar de, em ano de excedente orçamental, em que, como sabem, no final de 2022, a receita fiscal foi superior a cerca de 5 mil milhões àquela que era prevista inicialmente pelo Governo, a verdade é que os apoios que foram disponibilizados aos agricultores, ao setor, foram insuficientes e chegaram frequentemente tarde. Realidade que o PSD foi denunciando durante o ano 2022, muitas das vezes, inclusive, em audições, em partilha de opiniões com a Sra. Ministra, como bem se recorda. Aliás, ainda há pouco, quero dizer, nos diziam que apoios que foram definidos a meio do ano passado pela União Europeia para mitigar custos de alguma maneira provocados pela guerra na Ucrânia, só agora acabaram de chegar aos agricultores portugueses, quando os agricultores espanhóis já os receberam em setembro e outubro do ano passado. E, portanto, o setor, naturalmente, depois terá a oportunidade de rebater esta matéria. Depois recordo que o PSD, durante o ano de 2022, foi fazendo propostas reais para que se pudessem, digamos assim, ajudar os agricultores a superar a crise de que estavam a sofrer. Recordo a eletricidade verde. Em maio, o PSD propôs, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, a duplicação dos apoios ao custo com eletricidade dos produtos agrícolas e pecuários previsto na Lei 37/2021, a denominada eletricidade verde. E propôs novamente em setembro, no âmbito do seu programa de emergência social. O Partido Socialista e o Governo não aceitaram, sendo que essa lei, que deveria ter entrado em vigor em 1 de janeiro de 2022, recordo, só entrou em vigor após a nossa proposta
no Orçamento de Estado em maio, pois carecia de um despacho conjunto do Ministério da Agricultura e do Ministério das Finanças. Aliás, perguntamos até quanto é que o Governo gastou até à data, pelo menos durante o ano de 2022, nessa medida de apoio, a denominada eletricidade verde. E sobre esta matéria, gostava de perguntar à Sra. Ministra se por acaso o Governo equaciona no próximo Orçamento de Estado diminuir o IVA da eletricidade para o setor agrícola e para o setor agroalimentar, designadamente para a taxa mínima, que neste momento é 23%, como sabe. Gasóleo agrícola. Propusemos também em setembro, no âmbito de um programa de emergência social, um desconto de 20% no gasóleo colorido, também conhecido por gasóleo agrícola, por forma que os agricultores ficassem, pelo menos, equiparados aos agricultores espanhóis, que estavam também a beneficiar de um desconto direto de 20 cêntimos por litro, que tinha sido oferecido pelo Governo espanhol. Recordo, a maioria socialista rejeitou e o Governo, mais tarde, decidiu por um desconto na ordem dos 10 cêntimos. Gasóleo para as cooperativas, que é uma matéria que eu trago aqui novamente, porque tem aqui algo que tem a ver com a credibilidade das promessas que fazemos. O PSD propôs, também em setembro, no âmbito do seu programa de emergência social, o alargamento às cooperativas agrícolas e às indústrias agroalimentares detidas pelo setor cooperativo a possibilidade de utilizar o gasóleo profissional utilizado pelas empresas transportadoras. Posteriormente, em novembro, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2023, voltamos a propor a mesma medida. A maioria socialista e o Governo não acolheram esta proposta. Entretanto, recordo que em outubro de 2022, a Sra. Ministra da Agricultura, em outubro, recordo, no âmbito de uma visita à Expo Agribor, Feira do Campo do Norte 2022, em Barcelos, referiu: a partir da próxima semana, está na imprensa, as cooperativas agrícolas com carros ligeiros ou pesados com cisterna vão ter um apoio no gasóleo colorido. Sra. Ministra, até hoje, nada. Perguntamos, ainda vai acontecer? Depois, algo que já abordou aqui o Partido Comunista Português e que tem razão, a PARCA. A PARCA, que é a plataforma de acompanhamento das relações da cadeia agroalimentar, que já falamos aqui diversas vezes dela. Aliás, devo dizer que a própria Sra. Ministra já admitiu, em tempos, que a PARCA não estava a funcionar bem, apesar de lá ter um representante do Ministério da Agricultura e um representante do Ministério da Economia, para além de representantes do setor da produção, do setor dos consumidores, da Direção-Geral dos Consumidores, julgo eu, e inclusive até penso eu que também, penso eu tenho certeza, da Autoridade da Concorrência. Mais tarde disse que ia tentar uma nova nuance através do Observatório dos Preços. Mas a verdade é que nós não temos neste momento regulação eficaz no setor agroalimentar. E o curioso é que o cabaz de bens alimentares essenciais subiu mais de 20% nos últimos 12 meses. Muitos dos produtos alimentares até subiram mais do que os 20%. E há quem ache, veja lá, cidadãos, que são os agricultores que estão a ganhar muito dinheiro, esquecendo que o preço do gasóleo colorido era até há poucas semanas quase o dobro do praticado em janeiro de 2021, os custos com a energia elétrica duplicaram em grande parte dos casos, os fertilizantes aumentaram nos últimos 8 meses cerca de 150% e as rações para animal sofreram um aumento superior a 50%, como sabe. De tal forma que os agricultores estão, na generalidade, com grande dificuldade em assegurar a sustentabilidade das suas explorações e mesmo alguns estarão até à beira da insolvência. Ora, o que é que eu pergunto? O Ministério da Agricultura, como disse, está representado através do GPP na PARCA. A sensação que temos é que, de facto, não funciona e não tem conseguido cumprir com a sua missão. Pergunto, a Sra. Ministra está disposta para construir ou propor alguma nova solução que assegure melhor a regulação da cadeia agroalimentar por forma a que o agricultor não continue a ser o parente pobre dessa cadeia agroalimentar que, como sabe, em média recebe até menos de 25% do valor pago pelo consumidor final. Mas, pergunto, tem a Sra. Ministra uma opinião clara sobre a missão que está ou não a ser, neste momento,
desenvolvida pela Parca. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ramalho. Então, agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado João Nicolau. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. O PCP trouxe à nossa Comissão um pedido para ouvir a Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação sobre os baixos rendimentos na atividade agrícola em 2022 e a necessidade de apoio aos pequenos e médios agricultores. E até aqui, nada contra, obviamente, preocupa-nos quando existem anos de baixo rendimento na agricultura, como na maioria dos setores, que ocorreu em 2022, mas a agricultura tem sofrido mais em particular, que é pelos efeitos do Covid, mas principalmente pelos efeitos da seca e pelos efeitos do aumento dos fatores de produção. O PCP diz que são aumentos especulativos. Em parte sim, obviamente, concordamos, mas falta uma ligeira referência no discurso do PCP à guerra e aos efeitos da guerra. Guerra que o PCP não condena e que estão na base, na raiz desses aumentos de todas as matérias-primas, de todos os fatores de produção na nossa economia e que, por acaso, teve um ligeiro impacto na atividade económica em 2022, ao qual a agricultura, obviamente, não está à parte desses efeitos e até bem mais exposta face ao uso intensivo de matérias e fatores de produção. Mas falemos de apoios extraordinários, para além daqueles que são dados aos agricultores através da PAC. Porque neste contexto da seca, do Covid, da guerra, do efeito da inflação, os agricultores tiveram à disposição mais de 100 milhões de apoios diretos e outros 100 milhões em linhas de crédito e isenções fiscais, nomeadamente no IVA, e majorações no IRS e no IRC. Por outro lado, em 2022, houve mais 1.400 novos beneficiários resultantes da alteração de acesso com a abertura do acesso às ajudas aos agricultores dos territórios vulneráveis. Por outro lado, através do FEADER e das medidas excepcionais e temporárias, tivemos 37 milhões pagos em fevereiro de 2023, relativamente ao setor dos bovinos, 12 milhões, ao setor dos bovinos e caprinos, 6 milhões, ao setor das culturas arvenças, às hortícolas, aos pomares, vinhas e olival, 18 milhões. Tivemos também 24 milhões disponibilizados para a compensação do aumento de combustíveis, que ainda há pouco o Sr. Deputado do PSD referiu. São 24 milhões de apoio só para combustíveis. 40 milhões disponibilizados para a reposição do potencial produtivo decorrente dos incêndios em 2022 e também, ultimamente, das cheias. 1 milhão disponibilizado para a alimentação animal no decorrer dos incêndios. 90 milhões disponibilizados para a transição energética, para a colocação de painéis fotovoltaicos. Bem, tudo isto são medidas excepcionais de apoio aos agricultores, onde incluímos, obviamente, os apoios aos agricultores, aos pequenos agricultores e aos médios agricultores. Mas, portanto, face à preocupação, obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha da preocupação aqui apresentada neste requerimento e sabemos que o Governo e a Sra. Ministra em particular tem essa preocupação na sua agenda e, como dei exemplo há pouco, tem medidas implementadas e que dão prova daquilo que é a sensibilidade deste Ministério para as necessidades do contexto do ano 2022 e, por arrasto, também deste ano 2023. Mas, por acaso, há poucos dias foi publicado um artigo bastante interessante sobre a evolução do setor agrícola, com certeza os seus deputados também tiveram oportunidade de ver, e demonstra uma evolução muito positiva do setor agrícola na última década. Uma crescente produtividade e competitividade, um aumento da superfície agrícola cultivada, um aumento do valor do volume de produção, um aumento do rendimento dos produtores agrícolas, isto nesta última década. Isso demonstra, obviamente, a capacidade dos agricultores, mas demonstra também o efeito
da aplicação de políticas públicas adequadas a este setor e do obviamente das ajudas da PAC. Sem menosprezar o ano terrível de 2022 para a agricultura, o ano mais quente desde 1931 e, portanto, julgo que não é surpresa para ninguém que seja um ano de baixo rendimento agrícola. Estamos a falar de um ano de extremo calor, de baixo rendimento e aumento dos fatores de produção e aumento da inflação. Seria de espantar é que não fosse um ano de quebra de rendimento agrícola, como é um ano de quebra na maior parte dos setores que dependem intensivamente de fatores de produção. Mas, efetivamente, o setor tem crescido e melhorado constantemente, graças aos agricultores, mas também às políticas públicas, como dizia, mas recordamos também que chegar ao pequeno agricultor é um desafio. Concordamos com aquilo que referiu aqui o Sr. Deputado do PCP. E muitas vezes são os pequenos agricultores que mais necessitam. E a Sra. Ministra da Agricultura pode demonstrar o enfoque desta PAC, do plano estratégico da PAC, em chegar aos agricultores que mais necessitam de apoio e, efetivamente, retirar ou desviar apoios daqueles que, efetivamente, já tiveram capacidade de crescer e desenvolver a sua exploração agrícola para aqueles que mais necessitam de fazer crescer. Porque é aí que divergimos por completo daquilo que é a posição do PCP. Não temos a ambição de que todos devem ser pequenos e de que não possam crescer, ou aversão a quem quer e pode produzir mais. Nem todos têm de ser pequenos e é saudável até que haja crescimento, mas também nem todos são grandes e por isso temos de ter políticas que apoiem os mais pequenos. Numa economia de mercado como a nossa, é preciso escala para suportar a exploração agrícola. E por isso não podemos deixar de falar na necessidade de fomentar a organização da produção e o associativismo. Mais organizações de produtores, mais organizações de produtores multiprodutos criados pela Sra. Ministra, mais associações interprofissionais, mais e mais forte cooperativismo na agricultura e para que o pequeno não morra e possa ter força e não ser esmagado, primeiro pela exigência do desenvolvimento, pelo acesso à política agrícola comum, pela exigência ambiental, pela tendência de consumo, precisa de ganhar escala. E, por outro lado, como aqui já foi referido, também para que os pequenos consigam ter escala para que possam negociar efetivamente com os de maior dimensão e com o setor, com a distribuição, com toda a cadeia de valor que atravessa a nossa produção alimentar. E por isso, Sra. Ministra, vou já concluir, queria pedir se nos podia elucidar sobre os apoios à organização na produção. Também sabemos que tem em curso medidas de reforço no setor cooperativo em Portugal, se nos pode detalhar. E, por outro lado, sabemos que o Observatório de Preços está em funcionamento, realiza uma monitorização semanal na evolução dos preços de primeira venda e com os dados que já tem, se é possível perceber qual o impacto dos preços da primeira venda, preços pagos aos produtores dos bens alimentares no fenómeno inflacionário que vivemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sra. Ministra, bem-vinda mais uma vez aqui à 7ª Comissão de Agricultura e Pescas e quero dar também os parabéns ao Sr. Secretário de Estado, Gonçalo Rodrigues, por vir aqui pela primeira vez. Quero também dar-lhe os parabéns por ter-se submetido ao questionário de idoneidade e dar-lhe a terceira vez os parabéns por ter aprovado nesse mesmo questionário aos candidatos. Esperamos, o Grupo Parlamentar do Chega, porque acredita na agricultura e sabe como a agricultura é importante para Portugal, esperamos honestamente que não seja mais um secretário de Estado precário do Governo e deste Ministério. Mas nós estamos aqui hoje a falar de baixos rendimentos, da atividade agrícola e da necessidade do apoio aos pequenos e médios agricultores. E, de facto, é verdade. E, neste âmbito dos pequenos e médios agricultores, há um caso paradigmático que eu quero já começar por relembrar a Sra. Ministra, que é o caso do Sr. Luís Dias. Lembra, Sra. Ministra, deste senhor fez 3 greves de fome, uma delas com 28 dias, uma à frente do Palácio de Belém, outra à frente do Sr. Primeiro-Ministro durante a campanha das eleições legislativas e uma terceira vez aqui à porta, aqui atrás, nas traseiras do Parlamento. E o que é que aconteceu? Sra. Ministra, esta semana soubemos que, através de um tweet do Sr. Agricultor,
que ele está prestes a perder a sua casa. Eu quero relembrar que o título desta notícia diz a inspeção, que é o IGAMAOT, dá razão a empresário lesado pelo Estado. E isto é um caso que se arrasta desde 2014 e cujo seu anterior secretário de Estado estava também envolvido. Portanto, gostava de saber o que é que a Sra. Ministra tem feito no acompanhamento deste caso, deste médio agricultor e que foi completamente lesado pelo Estado e que é um caso paradigmático daquilo que se passa no país. E já que ele vai perder a sua casa, talvez a Sra. Ministra, uma vez que soubemos pelas notícias que tem uma casa arrendada aqui em Lisboa, um T2, por menos de 1.000 euros, talvez possa partilhar o seu contacto com a Misericórdia de Lisboa para que ele possa também ter uma nova casa a um preço que possa pagar, tal como a Sra. Ministra consegue ótimos negócios aqui em Lisboa. Mas, passando em frente, a Sra. Ministra é ótima a torturar as estatísticas, como fez no início, é ótima a fazer promessas aos agricultores, mas depois essas promessas dessas ajudas, o que nós ouvimos na rua é que os agricultores primeiro não se conseguem candidatar e a seguir muito menos conseguem receber. Portanto, a Sra. Ministra tem uma grande habilidade e resiliência políticas, mas não houve a rua. Não houve nem a rua, nem os agricultores, Sra. Ministra. Eu quero partilhar consigo que nesta quinta-feira passada estive nas Caldas da Rainha, onde houve uma grande manifestação com mais de 400 tratores e entre 2.000 a 3.000 agricultores que pararam a cidade das Caldas da Rainha. Já antes tinha havido uma grande manifestação em Porto Alegre, esta manifestação também em Porto Alegre, também com centenas de tratores e milhares de agricultores. E sabe o que é que se lê na faixa que inaugura a manifestação, Sra. Ministra? A faixa diz agricultores contra a incompetência de quem nos governa. E, portanto, é isto que se diz na rua, é isto que vai se ouvir novamente dia 9, na próxima quinta-feira, em Beja, e depois em Évora, e depois, finalmente, em Lisboa. Eu estive na manifestação, trouxe de lá este apito, vou poupar os meus colegas, senhores deputados, o Sr. Presidente e a Sra. Ministra, de uma apitadela, mas era realmente o que a Sra. Ministra merecia, era uma apitadela, porque foi isso que lhe mandaram, a mensagem que os agricultores lhe mandam é uma apitadela bem forte com este apito. E nessa manifestação, onde estiveram representadas mais de 65 associações, e num dos 400 tratores a que eu dei o prémio de o melhor trator da manifestação, dizia: não seremos a Venezuela. E, portanto, a Sra. Ministra é a Ministra desde 2019, é a Ministra da Geringonça Agrícola, mas quero relembrar-lhe que a CAP não organizava manifestações, sabe desde quando, Sra. Ministra? Algum dos senhores deputados se lembra? Desde 2009. Portanto, desde antes do tempo da Troika, que a CAP não organizava manifestações, nem pedia a demissão de um Ministro da Agricultura. E é isso que está a acontecer. A CAP está a pedir a demissão da Sra. Ministra da Agricultura, principalmente pela sua capacidade de executar, sua e do seu Ministério, uma capacidade de executar e uma capacidade de pôr em prática, pôr no bolso dos agricultores aquilo que são as ajudas devidas. Quero lembrar também que as ajudas, os quadros europeus, dão a Portugal cerca de 1.100 milhões de euros por ano para as ajudas agrícolas. E estas ajudas não são nenhuma esmola, são para que os agricultores portugueses consigam produzir e que nós consigamos comprar os produtos a um preço baixo. Como, neste momento, as ajudas não estão a chegar, a inflação e os custos de produção estão a aumentar e os agricultores não conseguem ter a sua produção corretamente, o que está a acontecer é que, de facto, o preço da prateleira está a aumentar. Terminámos o programa do PDR 2020 e ficámos com 1.300 milhões de euros por executar, num total de 5,7 mil milhões de euros. Para facilitar as contas, houve 24% do programa que está por executar. A Sra. Ministra vai negar, vai dizer que não, mas é o que as confederações dizem e, portanto, há aqui um diferendo de interpretação dos números de um programa que devia ter acabado em 2020, foi depois prorrogado para 2022 por causa da pandemia, já iniciou um outro programa e o que é facto é que esse outro programa não foi iniciado.
Um outro assunto que eu gostava que a Sra. Ministra endereçasse foi a acusação de ter mentido e essa acusação que foi feita pelas confederações no que se refere aos diretores regionais de agricultura que iriam passar para vice-presidentes das CCDRs. A Sra. Ministra foi desmentida em 24 horas pela sua colega Ana Abrunhosa da Coesão Territorial, ficou impávida e serena, não fez nenhuma declaração. Sr. Deputado, tem que concluir. As confederações e os agricultores pediram a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa também ficou impávido e sereno. Portanto, era bom para a agricultura em Portugal que dentro do Conselho de Ministros se entendesse e nós gostávamos de ver aqui hoje esclarecido, de facto, o que é que vai acontecer aos senhores diretores regionais de agricultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Ministra, cumprimento o Sr. Secretário de Estado nesta sua estreia. Começo por pedir desculpa, Sra. Ministra, não tenho tantos adereços como o deputado Pedro Frazão, mas tentarei. Não sei se dirá isso no fim do meu questionamento, mas vou tentar o máximo que não diga. Porque este tema que o PCP nos traz hoje, do perda de rendimentos dos agricultores, podemos embranhar-nos aqui numa questão de discutir quão difícil e diferente foi o ano de 2022, em termos macroeconómicos, em termos climatéricos, em termos do ambiente, seja do que for, mas o que me preocupa é que corremos o risco de estar aqui para o ano, com outros pretextos quaisquer, a voltar a discutir o pouco rendimento dos agricultores e a pouca competitividade da agricultura portuguesa. E, portanto, se me permite, vamos falar de coisas um bocadinho mais estruturais, que não sejam só a espuma do ano, digamos assim, mas que nos permitam olhar para a frente e não estar sempre a falar dos mesmos problemas da agricultura. Porque, para o bem e para o mal, o rendimento dos nossos agricultores e a competitividade da nossa agricultura continua, infelizmente, estritamente ligada à disponibilidade de fundos para a reconversão da agricultura e para apoio ao rendimento dos agricultores. E, portanto, com muita pena minha, vamos começar por falar de fundos. E a primeira pergunta que eu quero colocar, sem pôr um número em cima da mesa, é que me diga claramente quanto é que ficou por executado o Portugal 2020, em que pilar é que essa deficiência de execução ocorreu e como é que pensa que ainda pode, até ao final do corrente ano de 2023, recuperar alguma coisa e se para essa recuperação está a contar com o papel dos diretores regionais da Agricultura e Pescas, os tais que vão migrar, não se sabe bem para onde. E isto é olhando para os fundos que já estavam atribuídos e que já estão em funcionamento. Se olharmos para os fundos que agora foram finalmente objeto do PEPAC, do nosso Portugal 2030, como é que vai estruturar esses mesmos fundos? Porque é que não tomou a oportunidade em outubro do ano passado para equilibrar muito mais os pilares? Eu continuo sem perceber, francamente, mas isto deve ser deficiência minha, certamente a Sra. Ministra da Agricultura esclarecer-me-á, porque é que Portugal é o penúltimo país em peso do primeiro pilar, tendo uma agricultura reconhecidamente pobre, tendo atraso significativo relativamente à média europeia em termos agrícolas. Porque é que continuamos a insistir ter um primeiro pilar tão pouco representativo no contexto dos fundos postos à nossa distribuição, à nossa disposição? Temos apenas 52, atrás de nós só Malta que não tem praticamente atividade agrícola que se conheça. E já agora, para que também aqui não estejamos todos os anos a falar não só da disponibilidade dos fundos, mas da sua aplicação, já agora gostava de saber qual é a última publicação para a qual me pode dirigir, que nos dê uma ideia da utilidade e reprodutividade dos fundos europeus em matéria agrícola nos últimos anos. Onde é que os portugueses, e esta Comissão em particular, pode começar a ter uma ideia de que se foram ou não foram úteis os fundos postos à disposição dos nossos agricultores. Porque senão, por muitos fundos que estejam à nossa disposição, vamos estar sempre a queixar-nos no mesmo, que eles são basicamente desaproveitados. E eu falei em competitividade da agricultura e da sua dependência dos fundos e do rendimento que os agricultores depois podem retirar dessa agricultura mais competitiva. E se é verdade que há alguns subsetores que, até durante a pandemia, que foi um tempo reconhecidamente difícil, se conseguiram mostrar particularmente resilientes, aqui sim a palavra resiliência aplica-se, e conseguiram inclusivamente ganhar a cota de mercado em alguns subsetores bastante competitivos, em tempos de reajustamento não basta dependermos destes subsetores mais ou menos expressivos, temos que ter atenção com a nossa competitividade relativamente ao nosso parceiro mais direto na produção e consumo agrícola, que é a Espanha.
E pergunto como é que é possível os agricultores portugueses esperarem continuar a concorrer, quando só nos últimos 12 meses eles têm apoio aos combustíveis de 20 cêntimos por litro e nós mal chegamos a metade, eles têm apoios aos fertilizantes de 300 milhões de euros, que chegam quase a 56 euros por hectare no caso do regadio, tudo isto pago com fundos do PRR, nem foi preciso sequer ir aos fundos estruturais correntes, têm apoios à energia e ao custo energético, que passam, entre outras coisas, por isenção da taxa de potência mensal durante um período de 12 meses. Tudo isto os agricultores espanhóis tiveram e os portugueses continuam à espera. Para já não falar que, mesmo do lado do consumidor, o governo espanhol resolveu isentar boa parte dos produtos alimentares do IVA, fazendo com que o preço na prateleira não subisse de forma a diminuir a procura por esses mesmos produtos. Não por coincidência, os tais agricultores mais competitivos que eu falava há bocadinho são quase todos das zonas de regadio. Portanto, a pergunta que eu lhe deixo também mais estrutural é que ponto de situação me faz hoje do Programa Nacional de Regadio, ou isto está tão nas mãos da APA que o Ministério da Agricultura não sabe? E depois, esclareça-nos, por favor, que planos tem que planos existem, porque provavelmente também não são do Ministério da Agricultura, para a EDIA. E aqui não estou a falar, mais uma vez, da espuma dos dias, do preço da água nos dias que correm e da expansão da área de regadio, também está prevista para os próximos tempos. Não desse topo de fado, o que é que vai acontecer à EDIA enquanto entidade? Porque houve rumores não desmentidos que seria transformar numa espécie de Autoridade Nacional da Água. E, portanto, se já há pouca influência da agricultura sobre a água que se capta em aproveitamentos como o do Alqueva, então aqui é que acho que perder-se a total influência sobre a matéria. E, finalmente, claro que tudo o que eu estou a dizer, para que se tenha resolução a contento dos agricultores, não é indiferente a força política que o Ministério da Agricultura tenha e o peso que a Ministra da Agricultura tenha no contexto do Governo. Um Ministério que nos últimos anos perdeu a tutela das florestas, perdeu a tutela da veterinária, está aparentemente a entregar as direções regionais às CCDRs, de um modo que, enfim, tem que se entender com a sua colega da coesão territorial, mas já percebemos que não vai haver diretores gerais, vice-presidentes. Vou concluir, Sr. Presidente, poupo-lhe já a sua laringe. Portanto, eu pergunto, sem força política, como é que vai continuar a evitar o esvaziamento do seu Ministério e que garantias pode dar aos agricultores que este clamor para a sua demissão é injustificado? Coisa que parece muito difícil de dizer hoje em dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Percebemos porque é que o deputado Pedro Frazão, apesar de ter trazido o assobio, não apitou. É porque perdeu o pio na manifestação dos professores, mas acontece. Todos sabem onde se colocam e o que defendem e como muitas vezes estão desfasados da realidade. Mas gostava de lhe colocar algumas perguntas muito diretas, Sra. Ministra, sobre, creio eu, o tema essencial da ordem do dia. E eu não o catalogo, ao contrário do deputado João Coutinho de Figueiredo, como a espuma dos dias, porque quando nós temos uma inflação que afeta, em particular, os bens alimentares, quando as estatísticas conhecidas dizem que as famílias portuguesas estão a ter maior dificuldade em levar alimentos à sua mesa, junto de quem está no Governo com a preocupação de produzir mais e de garantir a soberania alimentar do país, que há um conjunto de perguntas que deveriam ser colocadas exatamente sobre este momento. Porque faltar comida na casa das pessoas, na mesa das pessoas, não é espuma dos dias, é o grave sinal dos dias que correm. E sobre essa matéria há dois aspectos diferentes que lhe queria colocar, mas analisando a priori, se me permite, que há um ponto de enorme desigualdade que é para nós preocupante. Nós reconhecemos um aumento de preços brutal na área do setor alimentar, reconhecemos os lucros brutais que a maior parte das empresas de grande distribuição estão a ter à conta deste aumento de preços, mas também reconhecemos como muitos dos produtores estão com a corda ao pescoço, porque não são eles que beneficiam deste aumento de preços. Bem pelo contrário,
vários deles, muitos deles, são até prejudicados por este aumento de preços porque pagam agora mais pelos combustíveis, pagam agora mais pela água, pagam agora mais pelos produtos fitofarmacêuticos, têm um conjunto de custos inerentes à sua atividade que hoje é muito maior do que no passado. No entanto, há quem esteja a ganhar dinheiro e muito dinheiro com este aumento de preços ao longo da cadeia de distribuição. E se não são os produtores, que era a quem nós deveríamos, em primeiro lugar, respeitar, porque são aqueles que nos garantem um caminho para a soberania alimentar, a pergunta é, então, onde é que fica essa riqueza? E por isso, não estranhará que a primeira das perguntas que lhe tenho para fazer muito diretamente é onde é que para a PARCA? Porque a PARCA é que deveria garantir, neste momento tão difícil para os produtores, como é para as famílias, que nós não estaríamos a ter um abuso na formação dos preços dos bens alimentares. E nós, parece-nos, a PARCA está desaparecida em parte incerta, porque os produtores queixam-se, mas os produtos aumentam. As famílias queixam-se, mas os produtos aumentam. E a única coisa que aumenta com o preço dos produtos é a pobreza e é os lucros das grandes empresas de distribuição. Por isso, se a PARCA deveria introduzir alguma justiça na formação de preços, eu pergunto-lhe o que é que está a falhar, porque nós estamos a ver é injustiça. Justiça não vemos nenhuma. E o segundo aspecto que lhe queria colocar é que exemplos é que retira do que vai sendo feito noutros países. Por exemplo, ontem, em França, o Governo chegou a acordo com as grandes cadeias de distribuição para garantir preços mais baixos num conjunto alargado de bens alimentares. Eu pergunto o que é que o Governo português está a fazer nesse sentido, respeitando os produtores e garantindo, no respeito pelas famílias, que vai salvaguardar também o acesso aos alimentos. É que nós sabemos que há quem diga que o mercado tudo pode, o mercado tem todo o direito, mas nós não temos essa visão. Nós acreditamos que os direitos do mercado terminam quando colocam em causa os direitos das pessoas, em particular no acesso à alimentação. E não estamos a olhar para a França e não vemos lá uma economia desgarrada da realidade internacional, vemos um conjunto de políticas nem sequer são levadas a cabo por um governo dito de esquerda, é um governo de centro-direita. E, no entanto, está a colocar um travão ao aumento dos preços com uma inflação abaixo daquela que atualmente está a acontecer em Portugal. Ora, se lá, com uma inflação mais baixa, já soaram os alarmes e há um conjunto de restrições ao mercado que estão a ser colocadas em cima da mesa, nomeadamente restrições de preços de bens e serviços, de bens alimentares, de serviços essenciais, eu pergunto-lhe o que é que o Governo português vai fazer nesse sentido. É porque nós não vemos nem justiça na formação de preços, nem a garantia que as famílias não são penalizadas por essa injustiça. E eram estas duas perguntas que lhe deixava. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Presidente, peço a palavra para uma interpelação à mesa, por favor. Sim. Sr. Presidente, eu queria fazer aqui uma interpelação à mesa. De facto, quem ficou sem pio foi o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda com o número de deputados que o Chega lhe roubou. E, de facto, não houve... Isso não é para aqui. Sr. Deputado. Não, eu queria só fazer uma indicação. Houve aqui um sonho projetado do Bloco de Esquerda de dizer que eu tinha ficado sem pio numa manifestação. Sabe, isso não é interpelação à mesa. Não é da esquerda. E, portanto, eu quero fazer uma interpelação à mesa. Eu vou enviar aos serviços da Comissão os clipes dos 3 diretos que eu fiz na manifestação. Certo, obrigado. Para o Sr. Presidente distribuir aos senhores deputados. Obrigado, Sr. Deputado. Para, de facto, mas isso não é uma interpelação à mesa. Eu não fiquei certo, sem isso pio. não é... Quem fica sem pio, Sr. Presidente, é o Bloco de Esquerda, com os custos da democracia. De só quem fica sem pio são os seus deputados que estão as autoridades do Presidente da Mesa. Não tem a palavra, porque isso não é uma interpelação à mesa. Porque acha que as barragens são um grande problema ambiental por causa da sua evaporação, não é, Sr. Senhores deputados, não tem a palavra. Fica assim concluído, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Não vai voltar a falar em pio, não? Não, queria fazer uma interpelação à mesa apenas para... Faz favor. É mesmo uma interpelação à mesa e é mesmo sobre a condução dos trabalhos e é mesmo para facilitar o trabalho da mesa. Muito obrigado. Para dizer que eu dispenso estas atitudes de autopromoção de quem não sai a lado nenhum, a não ser que se preste este triste papel. Fica concluída estas interpelações à mesa. Não há mais intervenção por parte dos senhores deputados. Senhores deputados, vou devolver a palavra à senhora Ministra. Senhores deputados, peço que façam silêncio. Vou devolver a palavra à senhora Ministra, que nos termos regimentais da nossa grelha tem
até 10 minutos para responder às questões e às observações colocadas pelos senhores deputados relativamente a este requerimento, só a este requerimento e não a outras observações que não fazem sentido trazer para aqui. Senhora Ministra, tem a palavra. Muito obrigada. Façam silêncio e não vou, naturalmente, interromper os trabalhos. A senhora Ministra está no uso da palavra. Peço aos senhores deputados que façam silêncio se quiserem continuar na sala. Tem a palavra, senhora Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu gostava de começar por dizer que as questões aqui levantadas vão muito para além daquilo que traz o Governo a esta sala neste momento. Aliás, os temas aqui aflorados dariam claramente para uma ou para duas sessões ordinárias, daquelas que, como por exemplo, vou ter no final deste mês, não, abril, a sessão, a audição regimental. Mas ainda assim eu vou tentar, até porque o assunto é de facto muito sério e diz respeito a cada uma e a cada um de nós e dos portugueses como um todo, e merecem-nos esse respeito de, com todo o respeito, prestarmos os esclarecimentos necessários e ajudarmos com aquilo que são as intervenções de cada um em cada domínio, seja no Governo, seja na Assembleia da República, seja no partido que apoia o Governo ou na oposição, para construirmos soluções. É isso que nos tem que mover a todos, porque é para isso que todos nós fomos eleitos. E eu gostava de começar por dizer o seguinte: sabemos bem o ponto em que estamos. Aliás, mencionei isto no início da minha intervenção, nomeadamente no que diz respeito aos valores muito positivos do crescimento da atividade agrícola e do rendimento disponível até 2021. E todos aqui o puderam também atestar que em 2022 há uma inversão pelas razões que todos nós conhecemos. Mas eu gostava de partilhar convosco aquilo que são os objetivos da política agrícola comum, e que é disso que aqui estamos a falar hoje, e que quer garantir a segurança no abastecimento alimentar, e isso faz-se por duas ordens de razão: garantindo o rendimento aos agricultores, que não fique sujeito esse rendimento a fatores exógenos, como o próprio mercado, e que dê essa estabilidade, e depois que os preços cheguem de forma justa e acessível aos consumidores. É isto há 60 anos, esta parte, não é diferente. E os agricultores portugueses, e eu vou-me só cingir àquilo que são os números dos últimos 3 anos. Em 2020, 2021 e 2022, nós pagámos aos agricultores, nas ajudas à produção, 1.000 milhões de euros por ano. E de apoio ao investimento, 400 milhões de euros. Mas, senhoras e senhores deputados, eu tenho que partilhar convosco que este apoio, que é o apoio, diria, ordinário que os agricultores recebem nas condições normais para garantir, repito, o rendimento e para garantir os preços acessíveis aos consumidores, ficou afetado. E ficou afetado logo em 2020, há precisamente, assinalámos a data muito recentemente, desde que a pandemia também se instalou na Europa. E por isso, nós em 2020 atribuímos 25 milhões de euros de ajudas extraordinárias, em 2021 24 milhões de euros de ajudas extraordinárias e em 2022 foram 52 milhões de euros em ajudas extraordinárias e, de facto, anunciámos mais 57 milhões de euros que a Comissão regulamentou a meio do verão, mas que só aprovou a nossa medida no final do ano. E só em dezembro é que nós pudemos verdadeiramente abrir as candidaturas, fechámos as candidaturas a 13 de janeiro e pagámos no dia 23 e 24 de fevereiro. Mas esse mesmo regulamento diz que as candidaturas têm que ser aprovadas até março e os pagamentos até outubro.
deste ano 2023. E, portanto, quando alguns dizem de que não pagamos, que não cumprimos, que não apoiamos, obviamente que nós não conseguimos cumprir com o nível de apoio que estamos a atribuir tudo aquilo que é diminuição do rendimento. Mas aquilo que queremos é mitigar esses efeitos para que possam verdadeiramente trabalhar. E diz os dados do Eurostat que foi graças aos 2,6% de aumento dos apoios que isto aconteceu. Mas queria deter-me um bocadinho sobre algumas dimensões. É que nós esquecemos, porque já vai lá atrás, é que, por exemplo, logo em 2020, para a destilação de vinho, nós atribuímos 8 milhões de euros, em 2021 9 milhões de euros, para o armazenamento de crise 2,4 milhões de euros, depois criámos uma medida extraordinária em 2021 para mitigar os efeitos da pandemia com 12 milhões de euros e antecipámos ao investimento no primeiro ano 78 milhões de euros e no segundo 33 milhões de euros. Mas sim, quero falar-vos um pouco sobre aquilo que são as medidas em relação a estas matérias. Porque se um dos fatores que mais impactou e que mais impacta na produção agrícola é claramente a energia. E, portanto, aquilo que fizemos em março, há um ano atrás, foi atribuir um valor extraordinário de 3,4 cêntimos por litro, que vigorou entre 21 de março e junho, final de junho, e a partir daí aumentámos para 6 cêntimos por litro esse mesmo montante. Depois, no final do ano e em dezembro, nós pagámos mais 10 cêntimos por litro aos agricultores, que equivale à redução da taxa unitária do ISP no gasóleo agrícola e uma compensação do IVA, o que equivale a um subsídio equivalente à taxa de carbono vigente em 2022. Foram 10 cêntimos por litro face aos consumos de 2021 e teve um impacto muito significativo. De facto, nós, do lado da agricultura, temos todo o trabalho feito há algum tempo a esta parte para pagar às 355 cooperativas o igual montante. No entanto, está em trabalho legislativo, porque numa primeira fase foi-nos dito que bastaria fazer um despacho que teria suporte legal e não é possível. Há um decreto-lei que tem que ser alterado para esse efeito e está nesse procedimento. Mas, mais uma vez digo, aquilo que importa é que os agricultores saibam com o que é que podem contar. Porque quando nós anunciamos, nós cumprimos. Nós cumprimos verdadeiramente. Há uma majoração de 20% em IRC com os gastos de eletricidade e gás natural. Foram atribuídos 15 milhões de euros às indústrias intensivas de gás, que inclui a indústria transformadora agroalimentar. O apoio à eletricidade verde, nós disponibilizámos 20 milhões de euros, pagámos o primeiro semestre em setembro de 2022, foram 2,1 milhões de euros e o terceiro trimestre foi pago em dezembro e foram 2,8 milhões de euros. E falta pagar o quarto trimestre, eu acho que era isso que o Sr. Deputado se referia e não ao primeiro trimestre, porque esse foi pago, como disse, em setembro, e que será pago até dia 31 de março deste ano. E estamos disponíveis, de facto, para rever esta medida, até porque também as senhoras e os senhores deputados estão recordados da aprovação que fizemos em sede de IRC, de Orçamento de Estado, em que nós vamos fazer uma diminuição do IVA para 6% para pequenos consumos, onde claramente grande parte dos nossos agricultores tem essa dimensão. Mas depois, para além disto, ainda o Governo injetou 3 mil milhões de euros para fazer a contenção dos preços da energia e do gás. E para além disso, eu bem sei que não é uma medida de imediato e de apoio imediato, mas quero recordar o apoio que demos de 92 milhões de euros para a instalação de painéis fotovoltaicos, porque nós queremos verdadeiramente, para além de apoiar neste momento, também criar condições para que os nossos agricultores possam ir mais longe. Depois a isenção do IVA para a alimentação animal, a majoração IRC também
para esta dimensão e em 2023 aumentámos para 40%. Os corretivos, a mesma coisa, o orçamento também previu os 40% de majoração em IRC e IRS, antes era apenas 20%, assim como a isenção do IVA. Depois gostava de partilhar convosco, e podia andar por aqui também, em relação às medidas que abrimos extraordinariamente na situação difícil, com, por exemplo, um montante para afetar as explorações que estejam em regiões de seca, para fazerem investimentos naqueles que são os equipamentos necessários para fazerem face a essa debilidade, para a construção de charcas. Nós disponibilizámos 16 milhões de euros, para o apoio à tecnologia de precisão para gastarem menos água foram 24 milhões e meio, e para a instalação de culturas permanentes tradicionais que gastam menos água foram 10 milhões de euros, assim como derrogámos um conjunto de compromissos muito importantes. Mas, de facto, aquilo que eu gostava de partilhar convosco, para além da flexibilização das contribuições para a segurança social, das linhas de crédito que disponibilizámos, gostava de me deter em 3 medidas em concreto. Nos apoios à reserva de crise, que foram pagos em setembro, 27 milhões de euros para suinicultura, aves e ovos e setor leiteiro, e agora, com as 57 milhões, já atribuídos 37 milhões no final de fevereiro e com a restante a ser atribuído, nomeadamente quando as organizações de produtores do setor hortofrutícola possam concluir a sua medida. Mas por isso eu gostava ainda de partilhar convosco mais umas questões. Nesta dimensão e nesta medida FEADER, que repito, nós defendemos a utilização desta medida desde janeiro do ano passado, a Comissão fez a sua regulamentação em julho, se não me falha a memória, junho, julho, e só aprovou a nossa medida no final do ano. E já a pagámos parte e contamos pagar em breve a restante. Queria também mencionar outras questões no que diz respeito ao apoio à agricultura. E gostava de falar daquilo que diz respeito à pequena agricultura em concreto. Porque nós, ao alterarmos o decreto-lei que criou o Estatuto da Agricultura Familiar, criámos condições para, através dos critérios de seleção, podermos majorar, podermos diferenciar e darmos critérios preferenciais àqueles que detêm este estatuto, e posso-lhe dizer que começámos em 2020 com 70 e neste momento ativos são mais de 700. E podemos ir mais longe, e estamos a trabalhar para ir mais longe, nomeadamente através do reforço do apoio aos seguros agrícolas, que já o fizemos, a criação de balcões de atendimento específicos nas DRAP para estes assuntos, o estímulo à criação de agrupamentos multiprodutos, que infelizmente ainda não avançou suficientemente e que é muito importante que o possamos fazer, nomeadamente para a pequena agricultura, mas depois relembro que, para além das medidas extraordinárias ao gasóleo, a pequena agricultura, a agricultura familiar, já tem aqui um apoio extraordinário de 6 cêntimos e que acumulou os outros. Há pouco eu fiz a referência à redução do IVA da eletricidade para 6% nos primeiros 100 kW, para potências inferiores a 6,9 kVAs, estima-se que tenha um impacto de 90 milhões de euros e que isto tem um grande impacto sobre a agricultura familiar e a pequena agricultura. Mas queria também, e em relação à pequena agricultura, dizer-vos o seguinte: nós, no plano estratégico da PAC, valorizamos a pequena agricultura, nomeadamente aumentando para as taxas de apoio para níveis que podem ir aos 85%, criámos um novo fundo de emergência rural, criámos condições para estimular a concentração da oferta através das organizações de produtores, para estimular as cadeias curtas e os mercados locais através do LEADER,
para o apoio à agricultura em zonas com condicionantes, que vamos falar no segundo requerimento, o apoio à pequena agricultura dividida em 2 escalões, que acima dos 2 hectares o valor a ser pago é de 1.050 € para evitar que haja fracionamento da propriedade, e o regime da pequena agricultura aumenta face ao passado. São 60,3 milhões de euros disponíveis, quando a média nos últimos 3 anos foi de 40 milhões. É disso que estamos a falar em concreto. E, portanto, repito, foram feitas as medidas extraordinárias nestes 3 anos, desde que começou a Covid, para a seca e para a guerra. Vai-me mandar... Já é para parar? Já, em 15 minutos. Então eu não tenho tanto tempo quanto os senhores utilizaram? Uma segunda ronda. Aqui eu visitei 10 minutos. Bom, ficou muito por dizer que eu estava convencida que iria ter tanto quanto os senhores deputados utilizaram. Peço desculpa que não percebi a essência. Bom, mas então vou concluir dizendo o seguinte, repito, foram 25 milhões de ajudas extraordinárias no primeiro ano, foram em 2021, 24, em 2021, peço desculpa, em 22 foram 52 milhões, reforçados já com mais 57 milhões de euros. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Fica assim concluída este requerimento por parte do Grupo Parlamentar do PCP. Como sabem, ninguém solicitou. O Grupo Parlamentar do PCP solicita uma segunda ronda? 2 minutos. Então, está aberta uma segunda ronda. Peço aos seus deputados que se queiram inscrever. PCP, PSD e PS. Mais ninguém se quer inscrever, vamos fechar as inscrições. Muito bem. O Bloco de Esquerda também se inscreveu? Peço desculpa, não vi. Muito bem. PS tem 2. Muito bem. Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, começa. Pedir aqui o microfone ao João. Ora, muito boa tarde, Sra. Ministra. Srs. Deputados, peço silêncio, temos ainda muito tempo. Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, do Grupo Parlamentar do Sr. Partido Socialista, Presidente, peço desculpa, estou aqui com um pequeno problema técnico, mas que já a ser resolvido. Pronto, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra da Agricultura, assim como todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu vou ser também muito célere e a minha questão é simples. Eu gostava de falar do desenvolvimento local de base comunitária e do papel que os GAL têm nos territórios, sobretudo nos territórios de baixa densidade, mas não só, porque nós sabemos todos os territórios têm o seu GAL e por isso as estratégias de aplicação dos fundos são realmente muito diversos. No entanto, há aqui 2 questões que eu gostaria de colocar em cima da mesa que geralmente não são colocadas e que têm a ver com a igualdade de género e com o apoio aos jovens agricultores. E gostaria que a Sra. Ministra, por favor, pudesse falar um pouco mais dentro daquilo que são as hipóteses do FEADER, uma vez que muitos dos projetos de empreendedorismo que fizemos no passado através dos GAL têm a ver mais com o FEDER e com o FSE, mas achamos que se calhar dentro da estratégia da PEPAC poderia haver aqui também alguma discriminação positiva para que a mulher, e amanhã temos um dia especial por falar no Dia Mundial da Mulher, em que é transversal realmente, quer as condições de trabalho, quer a possibilidade das mulheres estarem em lugares de gestão, em todas as áreas, em todos os setores. E por isso acho que a agricultura e as pescas também seria realmente uma atitude interessante se o programa tivesse algo a ver com esta majoração. Muito obrigada, Sra. Ministra. E já agora poder também dizer que
quer pelo FSE, quer pelo FEDER, houve muitos projetos de empreendedorismo feminino em que fazem toda a diferença e que quer pela proximidade às pessoas, quer mesmo para a inovação, que foi realmente muito importante os trabalhos que o GAL teve e que o Governo teve em conjunto com este GAL. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Sra. Ministra, é evidente que eu ouvi com atenção as suas explicações, sei muito bem quais foram os apoios que foram determinados. O que nós dissemos, PSD, e mantemos, é que eles foram curtos e chegaram tarde. Quais as razões? Já deu algumas, outras, enfim, haverão. O que é certo é que chegaram tarde e foram, de facto, reduzidos. E daí que os agricultores estão a passar pelas dificuldades que todos sabemos. Depois, a senhora Ministra, para além de Ministra da Agricultura, é também, de facto, da Alimentação. E daí, quando eu lhe fiz a pergunta da PARC em nome do PSD, fiz-lhe com o sentido de saber exatamente qual a opinião da senhora Ministra, uma vez que a imagem que está a passar para o exterior é que são os agricultores que estão a ganhar muito dinheiro, quando isso não é efetivamente verdade, como bem sabe, e nós gostávamos de ouvir da senhora Ministra a sua opinião. E mais, como disse, tem lá um representante do Ministério da Agricultura, que é o GPP. E a verdade é que os números não deixam mentir. Em Portugal, a taxa de inflação total caiu pelo 4º mês consecutivo, como já foi aqui dito, situando-se nesta altura em 8,20%. O preço dos alimentos, pelo contrário, continuam a subir, fixando-se a inflação média relativamente à alimentação em Portugal, nesta altura, em 20,10%. Bastante mais alta, por exemplo, que é em Espanha, que é aqui o nosso país ao lado, e, digamos assim, é o tal mercado ibérico concorrencial que nós bem conhecemos. E, portanto, a questão que se coloca é se nós estamos bem assim ou precisamos, de facto, de mecanismos de regulação que sejam efetivamente capazes de assegurar uma repartição justa e equilibrada na cadeia de valor e que os nossos consumidores possam efetivamente ter capacidade de aceder a bens alimentares de qualidade e a preços acessíveis, como é evidente, e a preços justos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto de ouvir o PSD faz-me lembrar que eles falam, mas depois, quando tem a oportunidade de aprovar as propostas do PCP, que de facto incidia sobre fica mal dizer isso, mas a está grande bem, distribuição, que de facto é especulativo, Srs. Deputados, isto... 20 cêntimos, que eu não me esqueço, João. Fica bem na conversa. Os 20 cêntimos. Fica bem na fotografia. Mas há uma coisa que eu gostaria que a Sra. Ministra nos respondesse às perguntas efetivas que coloquei. Nomeadamente, que medidas de combate à especulação, porque foi aqui admitido que afinal sempre há uma especulaçãozinha, o Sr. Deputado João Nicolau, ainda assim, sempre há alguma especulação, eu já vou traduzir o que é a especulação, mas quanto ao Observatório dos Mercados Agrícolas, também não me referiu relativamente aos dados que nós precisamos de saber. Esta questão do grupo de trabalho que anunciou que iria criar o grupo de trabalho para as ajudas à pequena e média agricultura, afinal já mudou, não mudou de ideias, e a questão da taxa de segurança alimentar mais em dívida pela superfície comercial do Pingo Doce. Depois vamos aqui às questões. O PCP nunca fugiu às questões da guerra e das sanções. Aliás, foi dos primeiros a alertar para que as sanções tinham os efeitos negativos sobre a produção nacional e sobre os nossos consumidores, sobre os portugueses. Nomeadamente, eu vou dar o exemplo, o gasóleo agrícola, no dia 1 de janeiro de 2021, estava a 82 cêntimos. No dia 1 de 1 de 2022, 1,10 €. E um dia antes do escalar da guerra, no dia 23 de fevereiro de 2022, a 1,25 €, tendo chegado a 1,79 €. E o que lhe questiono, Sra. Ministra, é que medidas é que teve para controlar, nomeadamente, os preços e os grandes lucros que a Galp, por exemplo, teve mais de 600 milhões de euros no ano de 2022. Já agora, Estatuto da Agricultura Familiar, Sra. Ministra, o que a senhora aqui nos descreveu é um absoluto abandono. É um abandono do Estatuto da Agricultura Familiar. Como é que a Sra. Ministra pode anunciar orgulhosamente que tem 703 títulos atribuídos no país que nós conhecemos? Tem que concluir, Sr. Deputado. E atribuídos são poucos mais. Portanto,
A fiscalização da grande distribuição, já lhe questionei, controlo dos combustíveis, controlo do preço do gasóleo, nomeadamente do gasóleo colorido e também relativamente às questões relacionadas com os fatores de produção. Não conseguimos evidenciar nenhuma política direcionada e que tenha efeitos sobre o aumento dos custos de fatores de produção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado e de forma muito direta à Sra. Ministra. Eu creio que há uma expressão que diz muito, que é justiça na economia. E para haver justiça na economia tem que haver remunerações justas de quem trabalha, de quem produz e preços justos a quem compra. E nós sabemos que não está a existir neste momento nem preços justos a quem compra, porque os preços estão a disparar de forma incompreensível, numa parte. A inflação tem costas largas, mas há quem seja a aproveitar muito da inflação. E não estão a ser pagos preços justos aos produtores também, que estão a empobrecer também a cada dia que passa. Ora, se empobrecem as famílias, se empobrecem os produtores, mas há quem esteja a ganhar, a pergunta é quem é? E a resposta é simples, já ninguém o consegue negar, são os lucros da grande distribuição. Curiosamente, o Banco Central Europeu dizia até a semana passada, numa reunião da sua cúpula, que, ao contrário do que se poderia analisar inicialmente, que os salários poderiam influenciar a inflação, não. São os lucros abusivos que estão a pressionar a inflação. E a pergunta é muito simples. O que é que a Sra. Ministra está a fazer sobre isso? Não respondeu sobre a parca, que era uma forma de introduzir justiça neste setor. Essa transparência é necessária. Não respondeu sobre a necessidade de controlar preços. E essas perguntas não podem ficar sem resposta. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra agora, em nome do Grupo, o Sr. Deputado João Nicolau. Obrigado, Sr. Presidente. A palavra também só para referir, ficou aqui bem explícito pelas intervenções da Sra. Ministra até agora, o forte apoio em medidas extraordinárias para fazer face àquilo que é um contexto atípico decorrente quer do Covid e dos efeitos da paragem da cadeia de abastecimento durante o Covid, todo o aumento de custos que isso acarretou, como os efeitos da guerra, que ainda há pouco se tentou escamotear mais uma vez, mas que tem tido apoios necessários. De qualquer forma, considero em particular, mas que o problema é mais estrutural do que o contexto. Este problema, dizia-se aqui há pouco que todos os anos voltaremos a ele, do problema da pequena agricultura e da justa remuneração, continuaremos sempre a voltar a ele enquanto não houver escala, enquanto não houver capacidade de organização. Todos nós aqui conhecemos bons exemplos de organizações de produtores, bons exemplos de cooperativas que se conseguem organizar e que conseguem ter poder negocial junto dos seus clientes e que muitas vezes, se os clientes internos nacionais não acompanham a necessidade de justa remuneração, conseguem se organizar para exportar e com isso ajustar novamente o mercado. Agora, e daí voltaria à minha pergunta inicial, é de que forma é que podemos cada vez mais fomentar a organização de produtores e as cooperativas e o setor cooperativo na agricultura para que essa escala consiga efetivamente tornar este problema que é estrutural, que deixe de ser um problema, que se possa ter efetivamente pequena agricultura, mas que essa pequena agricultura esteja organizada de forma a ter capacidade negocial para ser justamente remunerada, sem muitas vezes termos aqui alguns paliativos neste tipo de apoio. E, portanto, muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída a segunda ronda. O Sr. Ministro tem o mesmo tempo que os Srs. Deputados utilizaram, tem 10 minutos para utilizar. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigada. Muito obrigada aos Srs. Deputados. Dá uma oportunidade assim de dar mais algumas respostas que ficaram por dar, de facto, na primeira ronda. Eu gostava de começar por referir as questões colocadas relativamente à PARCA. A PARCA é uma plataforma de acompanhamento que permite fazer isso exatamente, acompanhar as relações dentro da cadeia agroalimentar e reúne periodicamente, faz a avaliação e faz propostas, como por exemplo, recordo que de uma subcomissão criada dentro da PARCA, que trabalhou o setor leiteiro, hoje o setor leiteiro está em condições completamente diferentes do que aquelas que tinha há um ano atrás.
E é isto que nós, neste momento, temos que trabalhar juntos. Está agendada uma reunião para breve para trabalharmos as duas dimensões. Uma dimensão que é acompanhada pela economia e que tem a ver com a distribuição e o retalho, e uma parte que tem a ver com a produção. E falta-nos aqui a cadeia toda, porque se nós, na agricultura, fazemos a produção primária e a economia faz a distribuição e o comércio, nós precisamos do resto. E é para isso que estamos a criar o Observatório. Se forem hoje ao sítio eletrónico da agricultura, encontram dados concretos que nos permitem avaliar aquilo que já sabíamos, nomeadamente pela estimativa do INE, em que os preços da produção agrícola aumentaram em 2022, face a 2021, 13,8%, mas que este aumento é bem aquém daquele que se registra nos restantes Estados-membros, de 23%. E também constatamos que há uma grande diferença entre determinados produtos e que isso tem a ver, nomeadamente, com os custos intermédios e com o próprio clima e aquilo que foram as flutuações do ano passado. Nós percebemos que, no caso português, este acréscimo não acompanha o agravamento maior do preço dos fatores de produção, que chegou quase aos 27%, nomeadamente, como já aqui fiz referência, a energia em 43%, os fertilizantes em 90% e as rações em 37%. Aquilo que nos vai permitir fazer o observatório, que infelizmente ainda não está pronto e já devia estar pronto a esta altura, aquilo que está a acontecer, aquilo que vai acontecer é que nós vamos poder ter não só a flutuação de todos os preços na produção e no retalho, mas também podermos trabalhar depois os outros níveis da cadeia para podermos tomar ilações. E claro que sim, à semelhança do que a ASAI fez na semana passada, em que andou a fazer fiscalizações contra a fatura e que encontrou irregularidades, como foram noticiadas, nomeadamente com margens nos 50%, é preciso perceber e é preciso agir em conformidade. Esse está a ser o papel da ASAI e nós vamos avaliar, de facto, com os dados objetivos, como é que nos temos que posicionar em relação a esta matéria e tratar dos mecanismos que vierem a entender-se como necessários. Depois gostava ainda de partilhar convosco o seguinte. Há pouco, alguns dos senhores deputados falaram sobre a falta de execução do PDR e eu vou aproveitar este tempo, até porque este é um assunto que nos vai fazer falta no segundo tema também, e vou utilizar este tempo para poder falar sobre ele. Em primeiro lugar, é preciso mencionar que o valor que foi comprometido para o período 17-20 já contava com o N+3, ou seja, seria para executar até final de 2023. Não há aqui prorrogações por causa de coisa nenhuma, há mesmo uma questão regulamentar. E, portanto, cerca de 4.300 milhões de euros para utilizar do PDR 2020 vieram para ser utilizados em bom rigor até final de 2023. Mas, à data de 31 de dezembro, quero partilhar convosco que o valor executado era de quase 4.500 milhões de euros, ou seja, já com uma taxa de execução acima dos 100%. Significa o quê? E aí sim, a confusão é que, porque supostamente em 2021 e 2022 nós já teríamos o plano estratégico da PAC para implementar, o que não aconteceu, aliás, e só o estamos a fazer agora graças àquilo que foi o trabalho da presidência portuguesa que concluímos a reforma da PAC, e por isso aquilo que aconteceu é que a Comissão atribuiu 2 anuidades, ou seja, 1.100 milhões de euros em números redondos, e atribuiu de um PRR específico para a agricultura, o chamado Next Generation, para o continente 312 milhões de euros. Bom, e queria-vos dizer que, obviamente,
que há verbas para utilizar, até porque estes 1.100 milhões de euros não são exclusivamente para investimento. São, por exemplo, para pagar as zonas com condicionantes, entre outras matérias, as medidas de ambiente e clima, e tem uma componente para investimento. E atualmente, por comprometer, nós temos 300 milhões de euros para executar até final de 2025. É disto que estamos a falar. É disto que estamos a falar. Porque estas duas dimensões, das duas anuidades do Next Generation, vieram para comprometer em 21 e 22 e executar até final de 2025. E, portanto, nós estamos confortáveis com esta situação, no sentido de que acompanhamos, que estamos, nomeadamente, a ajudar os agricultores. Todos os avisos que abrimos o ano passado foram praticamente em custos simplificados, mas nós tivemos a possibilidade também de flexibilizar os pedidos de pagamento para aumentar a elegibilidade até um montante de 20%, sem aumentar o valor do investimento em causa, e continuamos a trabalhar com os nossos agricultores e com grande proximidade. Aliás, quando ouço dizer que existem 1.300 milhões de euros por utilizar e que são devidos aos agricultores, eu pergunto o que é dito pelas confederações na Comissão de Acompanhamento do PDR 2020. E aquilo que me dizem é que concordam que a interpretação que estão a fazer não é correta e, portanto, eu quanto a isso não tenho mais a dizer. Depois falarei do PEPAC na ação seguinte, mas eu gostava de dizer o seguinte. O Governo está a operar neste momento aquela que é a maior reforma dos serviços concentrados, onde vai juntar nas comissões de coordenação, que passarão a ser institutos públicos, um conjunto de áreas onde a agricultura, que também faz parte do desenvolvimento rural, vai estar. E claramente, também já foi tornado público, no briefing do Conselho de Ministros, que cada área governativa vai, através de um contrato de programa, fixar aquilo que são as condições para, verdadeiramente, nós podemos ter uma articulação entre a definição da política pública nacional e a sua implementação no terreno. É isto que vai acontecer. E, senhoras e senhores deputados, se alguma vez eu não me expliquei bem dizendo que os diretores regionais iriam ser vice-presidentes, eu leio as minhas declarações, em que o diretor regional deixa de existir e passa a ser um vice-presidente da CCR para articular ao nível regional. E, portanto, é isto. Eu não me passa pela cabeça que não haja elemento de um Conselho Diretivo para tomar conta de qualquer uma que seja a área governativa. E, portanto, a interpretação, nomeadamente o que diz aqui que a senhora jornalista fez das minhas palavras, não é a correta. E, portanto, eu não vim a público explicar-me, porque o que disse foi sempre a mesma coisa, é que haverá com certeza, aliás, porque se assim não fosse, nós contrariávamos aquilo que é o espírito desta reforma. É porque, em bom rigor, quem escolhe o presidente atualmente da CCDR e os seus elementos, assim como no futuro, são os atores do território, os presidentes de Câmara, são os membros das Assembleias Municipais, das Juntas de Freguesia e também agora, através de um Conselho Regional, onde um dos elementos será selecionado por aqueles e aquelas que, não sendo eleitos, fazem parte naquele órgão. Onde, por exemplo, a agricultura, a área governativa que aqui represento, já deu conta de que quem devem ser os elementos lá a estarem representados. E, portanto, serão os atores do território a escolher as pessoas que vão representar ou que se vão representar as várias dimensões do desenvolvimento regional naquela sede. E era isto que tinha para dizer nesta fase. Muito obrigado, Sra. Ministra. Fica assim concluída esta